Mas a gente não desiste. Isso, Débora. Vou te chamar, Débora. Aceita. Vai dar certo. Nós somos brasileiras, não desistimos nunca! Tá pensando o quê? Ah, mas que tal, tchê? Conseguimos! Uhul! Já começamos animados, né? Porque a gente já foi e voltou quantas vezes para tentar ver se conseguia a conexão e conseguimos! Ah, pensando o quê? Uhul! Sejam bem-vindos, todo mundo! Bem-vindo, Débora! Beijo! Brigadão, brigadão, brigadão! Super alegria mesmo de ter aqui com a gente essa figura. Ó, tá encerrando nossa música, ó, acalmando pra gente poder se acalmar também, porque a gente já foi e voltou várias vezes, mas o importante é que a gente não desistiu e agora tá... Ó. Ai, podemos até fazer aquele exercício de respiração agora, né? Respiração? Vamos começar com respiração? Era pra ser no final, mas a gente pode começar com ela, porque eu acho que depois de ir e voltar, eu acho que ela até combina. O que tu acha? Pode ser, vamos lá? Pode ser? Vou botar a música e a gente convida todo mundo que está assistindo para nos acompanhar na respiração, certo, pessoal? Ó, tem gente entrando, então quem tá entrando, a gente vai ligar uma música para nos acompanhar numa respiração bem rapidinho para nós começar a nossa live. Porque a gente já foi, já voltou, já foi uma correria e agora a gente vai então respirar e se acalmar. Vai lá, Débora. Então, assim, ó, a respiração, ela tem numeração, tá? É 4, 2, 6. Ou seja, puxa em 4 segundos, segura lá em 2 e vamos soltar em 6. Vamos lá, vamos junto lá. Puxa, 4. Segura 2 e solta em 6. Vamos lá. Uau! Depois de toda essa correria de vai pra lá, vem pra cá, a gente precisava dar uma relaxada. Uma relaxada. Pega uma água pra mãe. A Ana tá aqui, a minha parceira. Tá, eu quero água. Pega pra mãe, por favor. Bom, gente, tudo bem com vocês? Pode mandar aí mensagens, comentários, perguntas. Eu acho que a gente tem que começar se apresentando, Débora. A gente já começa 1000 pelo Brasil. Vamos começar se apresentando. E começar contando como é que a gente se conheceu, que eu gosto de falar isso também, contar como é que eu conheci esse povo que eu tô chamando para participar, né? Então, vou me apresentar. Vou contar como é que eu conheci a Débora e passo a bola para ti, tá, Débora? Certíssimo. Então tá. Ó, deixa eu tomar meu golinho d'água. Água é saúde também. Um copinho chique. Ó, então, meu nome é Daniele, eu sou pedagoga, sou facilitadora em constelação sistêmica dinâmica, em constelação familiar, sou coach integrativo sistêmico, que é a parte do coach que liga também com a questão sistêmica, né? Que além do alcance das metas, é importante que a gente olhe também para a questão sistêmica que tem envolvida nisso. E eu conheci a Débora, né, que é a nossa proposta, foi na Família Evolução, que acho que na época nem era esse nome. Não, era Vida Saudável. Era Vida Saudável. E era, no princípio, era a Débora
e o Eziel. Não, era antes ainda. Tinha o Alan no começo. Aí depois foi o É que eu Eziel. não conheci. Eu não conheci o Alan. Tá. A minha Pegou já época não era do Alan. ali. A minha época não era do Alan, não conheci o Alan. Conheci o Eziel. E a gente fazia o jogo de câmbio, que eu adoro. Fazia ritmos e pilates. Isso. Vai tomar isso aí, guria. Deixa eu me ocupar. A Ana Clara tá aqui em volta de mim. Peraí, deixa eu atender aqui. Ser mãe é isso. É atender em todas as fontes. Aí foi... Não sei quando que foi isso. Faz uns 4 anos? Mais ou menos. Por aí, eu acho que pelo menos. O Família Evolução já tem 2 anos e meio, mais ou menos. Em setembro já faz 3 anos. Então, 2 anos e meio, mais ou menos. Em setembro que faz... Faz 4, 5 anos. Por aí. Isso. Que foi quando eu conheci. E eu conheci a Débora porque eu estava buscando alguma coisa de atividade física para... Deixa eu encostar aqui para não muito barulho para vocês. Procurando alguma coisa de atividade física para cuidar do corpo e da mente, né? Associando essas duas elas tão importantes de nós, né? De cada um de nós. E aí, esse momento lá, que era a vida saudável, ainda tinha muitos idosos. Não todos, né? Como é o meu caso. Isso, continua. Continua, Débora. Explica aí pra nós. Não, é isso, era um projeto federal, né? Que eu participava, eu era coordenadora na época. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Débora Nelly. Então, nos conhecemos quando era no Vida Saudável ainda, né? Eu era coordenadora de núcleo, eram 6 núcleos, e tu me conheceu ali no Divino Espírito Santo, na igreja, né? Onde continua hoje, que é o Família Evolução. Faz 2 anos e meio que terminou o projeto Vida Saudável e a Família Evolução, onde ainda tem atividades recreativas, tem o câmbio, o ritmo, né? Roda de conversa, roda de terapia, né? Então a gente faz todas essas atividades. O bingo, brechó. Bingo, brechó, tem várias atividades, né? Os aniversários. Os aniversariantes do mês, que é importantíssimo, né? Claro, é a parte que nos toca. É justamente essa parte que a gente tem que ter, né? Que não está tendo mais, essa integração, né? A intenção do projeto é justamente esse, né? De integrar as pessoas, que tem pessoas ali que fazia 40 anos que não se via, morando na mesma rua, né? Que os filhos se criaram junto, só que não tinham mais vínculo, né? E quando foram para ali que começaram a ser amigas novamente. Então o projeto foi exatamente esse, né? Para juntar as pessoas, sair do casulo, como eu sempre falo, né? E fazer essa integração entre as pessoas, né? E quem é a Débora? A Débora é uma sonhadora que acredita na evolução das pessoas, por isso esse nome, né? Quer levar as pessoas a chegar aos 100 anos com vitalidade, né? Então, tirar eles de dentro do casulo, né? Sair das depressão, trazer eles para o mundo aqui, para mostrar para eles que tem muito mais coisas boas aqui, e essa integração junto com outras pessoas é que fazem eles viver muito melhor. Pode continuar, deixa eu pegar uma coisa. Vai falando que eu tô te ouvindo. Ok. E... Fala do projeto pra nós. Tá bom. E nosso projeto, né, ele funciona todas as segundas, quartas e sextas no Divino Espírito Santo. Agora deu uma pausinha, mas agora nós vamos começar a fazer nossas aulas pela internet. A partir de quarta-feira, isso aí já é uma... Era uma coisa que eu ia contar para meus alunos depois, só que já vão descobrir um pouquinho antes, quem já tiver aí, né? Que vai ter um grupo que nós vamos fazer tudo online, né? Vamos fazer esse pessoal se mexer, não dá para ficar parado. Alguns a gente entra em contato sempre pelo WhatsApp, e aí estão fazendo atividades, tiram foto, mandam para mim, né? Eu não quero deixar eles paradinhos em casa, eles têm que continuar as atividades,
né? Que isso aí, na verdade, só está fazendo com que a gente encontre o nossa essência, fazendo com que a gente entenda que tem muito mais aí do que simplesmente olhar só para o seu umbigo, né? E aí a gente vai entrar numa parte aí que tem gente que não gosta muito de escutar, né? Só que é isso, a gente tem que se unir cada vez mais, e a família Evolução foi feita justamente para isso, né? Para eles serem mais família mesmo, né? E aproveitar esse momento para a gente ser mais compreensivo, né? Conseguir entender. Teve uma até que mandou assim, como é que eu cuido, como é que eu faço com meu marido dentro de casa, né? Nesse momento, como é que eu faço, né? É a saúde mental que está em jogo. O que a gente faz com isso? Então eu tenho os vídeos que eu já coloquei lá pra gente de respiração, de alongamento, né? De olhar para dentro, né? Descobrir a nossa essência. Eu tô vendo, sim, que eu tô acompanhando algumas coisas, eu tento acompanhar mais as coisas boas, né? E tem bastante pessoas, até são amigos meus que estão arrecadando alimento, entregando para pessoas que não podem sair de casa. E eu tô achando muito legal. Então eu também estou participando desse grupo e também agora quero participar, né, que nem eu estava falando antes, de começar a fazer algumas atividades para o pessoal fazer em casa também, né, de repente por live, né, estou aprendendo ainda essa tecnologia aí, mas começar a passar as atividades por aqui também, né. Meus alunos, a minha preocupação é eles ficarem paradinhos, eles não podem ficar paradinhos, eles têm que se movimentar. Principalmente panturrilha, gente. Faz panturrilha, nosso segundo coração. Tem que movimentar essas panturrilhas. Nosso segundo coração, eu não sabia disso. Sim, a panturrilha é nosso segundo coração. É onde faz com que o sangue que está lá embaixo, ele volte e faça passar por todo o nosso corpo, né? Que aqui o coração bombeia em cima e aí eu sempre ensino o pessoal a se abaixar, né? Quando a gente faz esse movimento de se abaixar e voltar, o sangue que está lá paradinho lá embaixo, ele volta. Então, fazer bastante panturrilha. A panturrilha que segura o nosso corpo, gente. Tem que fazer a panturrilha, né? Nosso segundo coração. Faz um exercício aí para nós ver. Ver se consegue ficar de pé e fazer um exercício para nós ver. Para explicar para o pessoal. Tá tão baixinho aqui, vamos ver. Ó. Tá chegando aí? Tô. Tá, deixa eu levantar aqui. A perna eu tô. Tá. Aí, aham. Encostar mesmo na pontinha do pé. Levantar. Só ficar na pontinha do pé e voltar. Levanta e volta. E assim exercita o segundo coração. Exatamente. Esse aí é o principal para fortalecer nosso segundo coração. Eu não sabia que a panturrilha era o segundo coração. Tu falou sobre os projetos sociais, né, que estão sendo desenvolvidos nesse momento para amparo às famílias necessitadas, né? Eu também recebi de uma amiga muito querida, já vou anunciar aqui também para quem puder também contribuir, que é na ocupação Mirabal, em Porto Alegre. É uma ocupação que tem aproximadamente 12 famílias, mas que já tem em torno de 100 pessoas cadastradas. E essas famílias, a maioria delas são mulheres diaristas que nesse momento, né, como são autônomas, estão sem trabalho. Então, elas já estão em condição de necessidade mesmo de alimento. Quem está fazendo o recebimento dessas são cestas básicas, quem puder doar, ou qualquer valor em dinheiro. Aí tem uma conta, deixa eu ver se eu acho aqui a conta. A conta é do Banco do Brasil. Aí depois eu acho que quem quiser ajudar, eu passo o número da conta. Mas o que eles pedem é que o final seja com 0,13, com o depósito que for feito para contribuir com essas famílias, que tenha um final de 13 centavos no final. Por exemplo, vou doar R$50. R$50 com 13 centavos no final, que é para identificar essa doação. Ou quem puder doar cestas básicas. Essas mulheres são mulheres, boa parte delas, vítimas de violência doméstica que se abrigam nesse espaço.
Então é interessante a gente falar também de outras formas de ajuda, tá? Quem está promovendo isso, ó, tá até online aqui no WhatsApp, é a Clarice, a advogada Clarice Zanini, que eu já chamei para nós fazer uma live também, de repente ela vai explicar um pouco mais desse projeto. Só para a gente contextualizar, falando também de fazer o bem para outras pessoas. Bem, o que é saúde, Débora? O que é saúde? Temos a saúde tanto mental como física, né? A física é quando a gente consegue ir e vir, né? Essa é a saúde física. Mas é que se a nossa mental, né? Se a gente não está acreditando mais que a gente consegue, o corpo já não vai junto. Então a gente tem que, né? Principalmente nesse momento, trabalhar bastante a nossa saúde mental. Que quando a gente entra muito nessa função de ficar só olhando coisas ruins, até a nossa imunidade ela baixa, né? E a gente não pode deixar a imunidade baixar. Então, vamos agradecer, vamos ver coisas boas, né? Vamos usar os grupos para conversar, para falar bem, né? Falar até que seja piadas, né? O que a gente vai fazer depois? Tem algumas brincadeiras bem legais ali, o que a gente vai fazer depois que tudo isso parar, né? Aonde vai ser a primeira festinha, né? Os aniversariantes. Então a gente tem que elevar a nossa frequência, né? Temos que deixar a gente bem saudável mentalmente, né? Porque não adianta de nada o pessoal não acreditar que tudo isso é justamente para a gente pensar, para a gente ver que, na verdade, tem algo muito, muito, muito maior lá em cima, né? Que ele sabe o que ele está fazendo. Só que, assim, tem muita gente que está, infelizmente, né, entrando em depressão, e aí isso acaba com o pessoal, né? Não adianta assim, ó, não adianta tu só... Desculpa, hoje estou atacada a rinite. Não adianta só fazer o exercício físico, né? Tem que fazer o mental também. Então, assim, eu tô fazendo, né? Eu vou começar quarta-feira já nossas atividades, dançar um pouco, porque isso aí também eleva a nossa imunidade. Porque quando a gente está escutando uma música, quando a gente está vendo uma série legal, quando a gente está vendo um filme de comédia, a nossa vibração vai lá em cima, né? Então a gente fica bem. Pode ver, filmes de terror, eu sempre falo para meus alunos, parem de olhar filmes de terror, porque isso aí, ó, baixa a imunidade. Então, quando a gente está com um pensamento positivo, quando a gente está vendo que as coisas estão bem, pode ver que a nossa vibração vai lá em cima. Tá? O filme de terror, ele gera uma energia, né, de tensão, e a tensão nos tira do equilíbrio, né? Isso aí. Então, vamos não só a atividade física, né, mas a mental também. Vamos emanar aí coisas boas, né, vibrações, ajudar quem precisa, né, não só em dinheiro, só comida, mas sim em palavras positivas, né, dar um oi para aquela pessoa que faz tempo que tu não dá, falar sobre coisas legais, a última festinha, que como é que foi, né, agradecer por ela estar ali conversando contigo, que isso tudo aí faz com que a nossa saúde mental também fique show. Dani, olha só. Oi, diga. Umas alunas minhas que estavam me pedindo para te falar também um pouquinho da tua constelação, né? Que como eu vou mandar, vou passar isso aí para elas também, né? Tinha algumas que queriam que era a constelação. Porque teve algumas que até participaram aquela vez que tu foi lá no projeto, né? E gostaram bastante, se integraram, até se provavelmente piraram. É muito legal. Como eu já trabalho com isso, gosto muito, né? Então eu achei o máximo. Mas eu quero também que tu fale, porque eu quero passar lá para elas o que é a constelação. Vamos lá. A gente fez uma constelação em grupo lá no Divino, devia ter por volta de 50 pessoas. Foi a outra que a gente fez também com um grupo bem grande, assim, de 50 pessoas também, foi daquela 59, como é que é o nome mesmo da Nossa Senhora de Fátima.
Isso. Que a gente fala também. As igrejas bombam na constelação. Não, e o Bom, legal é que quando pegou lá o pessoal do Divino, foi uma que precisou de bastante pessoas, né? Tinha bastante irmãos, então deu para usar bastante pessoas junto ali, né? Foi muito legal. isso mesmo. A gente fez foi de uma moça, né? De uma senhora que tinha, acho que 6, 7 irmãos, né? Era um monte de irmãos. E como a gente tinha bastante gente, a gente conseguiu aproveitar bastante do público presente para colocar, então, os irmãos na constelação dela, né? Bom, vou explicar um pouquinho da constelação. Nessa constelação que a gente fez, ela estava trazendo uma questão familiar, que agora eu nem me lembro mais, porque já faz um tempo que a gente fez isso, mas era alguma questão familiar, alguma coisa com os irmãos. Tinha a ver alguma coisa com os irmãos, senão a gente não ia botar os irmãos. E por isso, então, a gente aproveitou os presentes da constelação em grupo, é assim. Nós nos sentamos num círculo, numa roda, para que todos possam se enxergar, se olhar, né, e tudo mais. E uma pessoa vai ser a pessoa constelada, vai ser o constelado, vai ser o cliente, que a gente chama ou constelando, ou cliente, ou ele vai trazer o seu tema para constelar. E esse tema pode ser qualquer coisa, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, mas o que eu vou constelar? Não sei o que eu vou constelar. Todo mundo tem algum tema para constelar. É impossível que nós não tenhamos um tema para constelar. Porque qualquer coisa pode ser constelada. O que precisa ser muito bem olhada na constelação? Se o tema que eu vou trazer tem a ver comigo, se o tema que eu vou trazer tem relação direta comigo. Por quê? Por exemplo, o meu marido e o meu filho, um exemplo que surge, tá? Eles estão brigando. Eu posso constelar a briga do meu marido, do meu filho, do pai, do filho lá deles? Deles, não. O que diz respeito a eles é deles. O meu pai e a minha mãe estão brigando. Eu posso constelar a briga do meu pai e da minha mãe? Não, eu posso constelar aquilo que tem relação comigo. O que eu posso constelar nesses exemplos que eu trouxe? Por exemplo, a briga do pai e do filho. O que eu posso constelar é como eu me sinto em relação a essa briga. Eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu me sinto... Como é que eu me sinto? Eu posso constelar isso e perceber aquilo que a gente diz assim, além do aparente, o que tem lá embaixo do tapete, escondidinho lá no nosso inconsciente, o que tem por trás dessa situação que me incomoda. E quando eu consigo sanar isso que me incomoda, é sim, como que passo de mágica eu consigo resolver, a briga cessa, as coisas se acalmam. Eu acho fantástico, eu sou muito suspeita para falar, porque realmente é fantástico. Tu vê que um movimento que tu faz contigo mesmo, tu consegue melhorar uma coisa que tá fora, que tu não tem gerência sobre a briga do outro, mas tu tem gerência sobre ti. E quando tu trabalha tu mesmo, aquilo que acontece fora não faz mais efeito, não interfere, não incomoda, não atrapalha. Assim como o exemplo que eu trouxe do pai e a mãe lá brigando. Eles podem continuar brigando, mas isso não vai mais me afetar. E também pode acontecer de simplesmente essa briga cessar. Porque no momento que eu parei de me importar com isso, essa briga também parou de ter sentido de ser. Porque tem tanta coisa envolvida. A gente diz que só 10% de nós é consciente. Quer dizer que 90%, e tem pessoas que dizem que é mais, né? Que 1% é consciente. Quer dizer que 99% é inconsciente. Então, se quase tudo em nós é inconsciente, quanta coisa tem do nosso inconsciente? E quando eu digo que pode ser qualquer tema constelado, por exemplo, a gente já constelou uma pessoa que teve um problema de coração. Aí a gente fica assim, mas eu posso constelar uma questão de saúde? Posso, porque essa questão de saúde pode ter a ver com uma questão familiar. Esse que eu estou trazendo o exemplo, por exemplo, o pai teve problema de coração e aí ela percebeu na constelação que como forma de honrar esse pai, como forma de fidelidade a esse pai, que a gente chama de fidelidade invisível, ela estava carregando a mesma doença que o pai. E se ela não tivesse olhado para isso com esse olhar da constelação, e não precisa ser constelação, pode ser outras terapias, é claro que eu vou defender a minha, porque é o que eu mais trabalho e é a minha especialidade. Mas quando a gente olha para isso e percebe que, bom, então eu tô
tendo isso, porque meu pai também teve, e não é só um olhar superficial, é um olhar muito profundo. Tu acompanhou lá, tu viu a Sim. boa parte daquele grupo lá, a gente percebia que era cético, né? Não acreditava, estava meio que, acho que na dúvida ou com medo, e mesmo assim, Muito. foi muito profundo. Eu trabalho muito com elas, uma vez por, uma das coisas que a gente faz é uma vez por mês a gente dá palestra, por isso que eu te convidei aquela vez, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fala bastante é sobre as doenças psicossomáticas, né? Que aí também tem algumas que são meio céticas, não acreditam, né? Então eu sempre falo, né, pessoal, tudo que a gente joga para o universo manda de volta para nós. Então vamos emanar coisas boas, por isso que eu tô sempre falando, pessoal, vamos falar coisas boas, né? Não é porque o que está acontecendo aí que a gente tem que ficar falando só sobre isso, né? Tem várias coisas boas que estão acontecendo. Ó, isso que está acontecendo aqui é muito legal, que está acontecendo comigo e contigo, né? Em outro momento, não sei se de repente a gente teria pensado em fazer algo assim, né? Onde a gente vai mexer com muito mais pessoas, né? Sendo que a gente está se unindo. Eu estou falando um pouco do meu trabalho, né? Que tem tudo a ver com o teu. Tu fala do teu, que tem tudo a ver com o meu, entende? E aí essa junção, né? Essa evolução de pessoas junto, uma com as outras, a gente aprende muito mais. Uma frase que eu sempre uso, que eu sozinha vou mais rápido, mas eu junto vou muito mais longe, né? Então É melhor. Claro, né? Eu sempre gostei, desde criança, sempre gostei de esporte, então sempre gostei de esporte coletivo, justamente por isso, porque um ajuda o outro e aí sim o time ganha, né? Porque sozinho a gente não consegue muito longe, né? Lembrei que nós comentamos sobre falar sobre educação, né? Porque eu também sempre gostei de trabalhar com grupos. Exatamente. E tudo nos remete, né? Eu também sou coach, né? E quando eu estava fazendo coach, eu fui convidada para subir no palco, e aí foi ali que eu consegui descobrir o porquê esse meu amor, essa minha paixão pela terceira idade, né? Porque a minha infância foi tão boa lá com meu avô, né? Que ele me ensinou a capinar, ele me ensinou a jogar bocha, jogar carta, sabe? Aquelas coisas de vô mesmo, sabe? De acordar com o barulhinho dele batendo na xícara lá, com um cafezinho, até todos os netos acordar, aí tomar café com ele, sabe? Então, isso é um amor que vem lá, né? Lá da constelação, né? É sistêmico, isso é sistêmico. É muito legal, por isso que eu gostei muito quando tu fez lá e fui convidada para participar junto, né? Eu não era a principal, mas acabei sendo depois, né? Só quem faz tem um pouquinho disso. A gente diz que todos que estão participando como representantes, todos eles têm alguma coisa que vai afetar eles, que vai, por sintonia, vai de alguma forma beneficiar ele também, porque nada é por acaso, a gente sabe, né? Então a gente diz que por ressonância as pessoas são beneficiadas também. Concordo plenamente, que nada é por acaso, né? E tudo o que acontece é para o nosso crescimento. Então a gente tem que aceitar e agradecer, né? Eu agradeço cada vez mais por tudo que acontece, né? Mesmo aquelas coisas que parecem que não são boas, na verdade é para o nosso crescimento, né? Então eu sempre falo, pessoal, agradeçam, mesmo quando parece não ser bom, né? Porque essas coisas fazem com que a gente reflita, né? Aonde é que a gente está errando? Por que isso está acontecendo? Né? Isso em tudo, né? Não estou falando só do que está acontecendo agora, mas em tudo. Então, prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes uma pessoa está só te pedindo uma ajuda, ela só está querendo que tu olhe para ela, né? Isso que está faltando, as pessoas não se olham mais. Lá no grupo, cada um que entra tem que abraçar, tem que beijar, né? Então, eu estou sentindo bastante essa falta, né? E acredito que elas também, justamente porque eu sempre fui, assim, muito carinhosa com elas, né? E por isso, isso é saúde emocional. Exatamente. Então, eu falo para elas, né? Fechem os olhos, imaginem que eu estou abraçando vocês, né? Em pensamento, eu estou sempre aí com vocês. Então, por isso que agora eu vou fazer essas aulas pela internet, justamente para elas me enxergarem, né? E ver que eu estou conversando com elas e mostrar para elas que eu estou aqui, né? Que logo a gente vai estar juntinho, se abraçando de novo, né? Que é o mais legal, que é o mais
e elevar a nossa saúde lá em cima, que eu vou levar elas para os 100 anos com vitalidade. Eu quero até os 120. Ah, eu pedi até os 107. Eu não sou tão. Eu sou ousada na minha meta. Só que eu tenho que voltar para os exercícios. Tu falou de beijo e abraço ainda. Hoje estava comentando que eu sou professora, né? Minha formação é pedagogia também. E eu trabalho com os pequenos. E quando eles chegavam, antes de nós estarmos nessa quarentena, a gente estava trabalhando normal, né? Mas já tinha esse burburinho, né? E aí eu dizia para minha colega, como é que eu não vou beijar e abraçar uma criança que chega? Ainda mais quando eles chegam da família, né? Que eles vão se separar do pai e da mãe, é o momento que eles querem um chamego, um carinho, um colinho, porque eles estão lá, o pai e a mãe estão se despedindo porque vai trabalhar. É praticamente impossível tu não beijar e não abraçar e não dar um colo para uma criança que está nesse momento aí de despedida do pai e da mãe. É doloroso até. E eu também fiz um vídeo para os meus alunos aí para matar um pouco da saudade deles, porque a gente fica com saudade, é natural, né? Beleza, sim. Ah, eu tô louca para beijar meus bebês, como eu chamo. E bom, legal tu comentar disso. Quando eu fiz o meu curso de pedagogia, tinha os estágios, e um dos estágios era em ambientes não escolar. E eu fiz o meu estágio em ambiente não escolar numa casa de idosas, no lar de idosas, Nossa Senhora Aparecida, acho que é Aparecida, se eu não me engano o nome, ali perto do Mascarenhas. Eu acho que é, se eu não me engano, é esse nome. Acho que é esse nome. E era, acho que cerca de 30 idosas, mais ou menos. Gente, foi um período fantástico que eu passei com elas. Levava música, levava aquelas marchinhas de carnaval lá da época delas. Nossa, nós dançava, nós pintava a unha, nós fazia sucesso, foi muito legal. Também eu ando nos dois polos, né? Tanto dos pequenos quanto dos idosos. Trabalho bastante com idosos também. Eu gosto desse aconchego deles também. É muito legal. E quando é que chegou? Fala. Foi um dos nossos propósitos quando nós começamos esse ano, né? Que nós íamos começar a se juntar para ir nos asilos, né? E agora, quando tudo voltar ao normal, é uma das coisas que a gente vai fazer, né? Os nossos idosos indo conversar com os idosos para mostrar para eles que tem que fazer festa, que tem que viver, tem que elevar a nossa frequência lá em cima, né? É fantástico. Eu falando da terceira idade, nossa, eu sou apaixonada, né? Não tem explicação. Aliás, até tem, né? Sempre tem. Mas também tem coisas que não precisa explicar. É sentir, né? É sentir. Eu vou só falar mais um pouquinho da constelação que eu comecei falando e a gente vai emendando os assuntos. Eu comecei contando que, como dá para qualquer tema, a gente já fez constelação, por exemplo, de uma casa. E é muito legal que a Jaque conta, já que foi a representante, e ela representou a casa. E quando ela conta, eu acho muito legal de ouvir ela comentando, porque ela conta assim: eu representei a casa e eu me senti uma casa. Eu me senti parada, pregada no chão. Ela conta bem assim. O outro dia, de repente, ela vai fazer uma live e vai contar, quem sabe? Não sei, mas é assim que ela conta quando a gente faz os grupos. Eu senti uma casa pregada no chão, como se fosse grande, assim, com um teto. Não sei. Eu me senti uma casa. É muito legal quando ela conta. E essa constelação que a gente fez da casa era de uma pessoa que queria se mudar, morava numa cidade e queria vender a casa dela e morar em outra cidade. Não deu 2 meses depois da constelação, porque tinha uma dificuldade séria com relação a essa mudança da casa, né? Não deu 2 meses depois, a pessoa conseguiu se mudar, e é muito legal que a pessoa que estava conselando, ela diz assim: eu pedi minha casa, né? Eu queria que a minha casa tivesse um jardim, uma garagem, nananã. Ela foi citando o que ela queria na casa durante a constelação. E algumas constelações nos marcam muito, né? E essa foi uma delas. E depois ela contando tudo que eu pedi na minha constelação, que eu queria que tivesse na minha casa, que ela foi enamorando e provavelmente ela foi também mentalizando quando ela foi falando, né? E a força que o pensamento tem, né? De criar as imagens. E ela disse que tinha tudo nessa casa que ela conseguiu depois trocar, vender, não sei como é que foi. Então é muito interessante de ver que
Quando a gente coloca consciência nas nossas ações, nas nossas atitudes, num momento como esse, que é o momento da constelação, um momento muito profundo, como a gente consegue realmente fazer grandes mudanças na nossa vida. Eu acho fantástico. E falando, né, em pensamento, né, as pessoas acabam pensando nos meios, né, quando eles se focam nos fins, né, naquilo que realmente quer, as coisas acontecem, né, porque as pessoas se preocupam muito como vai conseguir, né, e não é como vai conseguir, e sim o que tu quer, né, te foca naquilo que tu quer, que as coisas acontecem, né, o universo tem infinitas possibilidades, então joga pro universo e ele vai se moldando para aquilo acontecer. Mas tu tem que acreditar que aquilo já é teu. Se tu acha que tu é merecedora, tu vai conseguir, né? Então, é como esse da casa, né? A gente tem que mentalizar aquilo que a gente quer e assim, ó, que nem eu sempre falo, né? Quando a gente quer muito uma coisa, às vezes tu fala assim, nossa, como é que aconteceu? Se eu só pensei em acontecer, às vezes tu tá pensando numa pessoa, quando vê ela te liga, né? Então, tu foi uma, né, que eu tava pensando em fazer alguma coisa, disse, eu vou conversar com a Dani. Quando viu, a Dani me convidou pra gente estar conversando aqui hoje ao vivo, né? Então, isso, quando a gente tá na mesma frequência, as coisas acontecem, mas tem que deixar as coisas acontecer. E por isso, pensar sempre positivo, pensar naquelas coisas que a gente gosta muito, que quando vê, tá acontecendo. Esse é o seu... Sabe que tem muita gente que fala, nossa, tu é muito positivo. Eu disse, sim, gente, tem que ser, porque aí as coisas acontecem, né? Porque a família evolução mesmo era um sonho na minha cabeça. Há 5 anos atrás era um sonho, e hoje é uma realidade, né? Sim, e esses nossos sonhos são as coisas que nos impulsionam para frente, porque senão, quanta coisa que a gente sonhou. A constelação, para mim, teve um período que foi um sonho muito distante, que eu comento seguidamente, assim, eu conheci a constelação em 2007. E conto, né, que foi através de vídeos na internet, que foi assistindo os vídeos da Delmar Franco, que é uma psicóloga de São Paulo, que fazia as constelações numa casa espírita em São Paulo, as casas André Luiz. E eu ficava encantada. Era um programa que tinha um programa na TV Mundo Maior, que existe ainda a TV Mundo Maior, o programa que não existe mais, Ciranda da Vida. E eles filmavam as constelações e postavam lá na página da TV Mundo Maior. E eu ficava encantada com aquilo. Quem puder, uma hora assiste lá um das que mais me chama a atenção, que é das profissões. Eu achei fantástico, gente. E eu quero fazer uma como aquela, que é de uma moça. Vou contar mais ou menos, tá? Porque essa é muito legal para vocês também pensarem, para entenderem que dá para fazer uma constelação de qualquer coisa. Essa era de uma moça que não se sentia, ela estava fazendo psicologia, mas ela vendia pastel. Eu não me lembro o que era que ela fazia naquele momento que ela fez a constelação. Eu sei que ela já tinha feito vários tipos de trabalho, assim, que ela não gostava, que ela não se sentia bem, que ela se sentia menosprezada, na verdade era isso. E aí, na constelação dela, a Delmar foi pedido que ela colocasse as profissões dela. E aí ela começou lá na infância, lá, acho que quase mesmo na infância, trabalhando como um babá. Depois eu não vou lembrar de todos os detalhes, tá, gente? Me poupem que depois quem for olhar lá vai dizer, a Dani se enganou, a Dani errou. Vou lembrar, como faz tempo. Bota o link lá que eu acho que o pessoal vai começar a querer ver, hein? Depois bota lá para nós saber onde que é. Eu já me interessei. Mas eu vou tentar resumir só para vocês entenderem por que dá para fazer de qualquer coisa. Que aí ela colocou todas as profissões que ela teve. Aí lá na infância, que ela foi babá. Eu não sei se vai ser bem essa ordem, mas ela foi também empregada doméstica, ela foi diarista, ela foi telemarketing e não sei o que mais. E agora ela é estudante de psicologia. E aí eu sei que a Delmar colocou todas as profissões dela para ela conversar com as profissões dela. E aí, quando ela chamou os representantes, era uma constelação em grupo, quando ela chamou os representantes para serem posicionados, né? A boa parte deles estava lá olhando para o chão, estava lá não sei o que, estava tipo envergonhado do que fazia.
E aí ela foi conversando, durou pelo menos uns 40 minutos, tá, gente? Por isso que eu vou resumir. Mas ela foi conversando com cada uma das profissões dela e foi percebendo o quanto foi importante ela passar por cada uma daquelas experiências e avaliando quais foram as experiências que cada uma delas trouxe. Por exemplo, lá na infância que ela foi babá. Foi difícil porque ela queria estar brincando? Foi difícil, mas o que trouxe isso para ela de bom? Ela pôde comprar material escolar de melhor qualidade, ela pôde escolher a caneta que ela queria comprar, escolher o lápis de cor que ela queria comprar. Se não fosse isso, ela talvez nem tivesse como ter material escolar, né? Ou teria um mais barato que a família pudesse comprar. Então, trouxe benefício. A diarista, qual foi o benefício que a diarista trouxe para ela? Agora como ela está querendo, né, mudar de vida, melhorar e, né, ter um poder aquisitivo maior, ela pode agora, como ela já foi diarista, saber como é que se cuida bem de uma casa, saber como é que limpa, saber se estão cuidando bem da casa dela, como é que é uma casa limpa, como é que é uma casa organizada, porque ela já teve essa experiência antes. Que ela já limpou antes, então ela já sabe como é que é uma casa bem limpa, ela já sabe como é que é. Então ela pode supervisionar o trabalho de quem for trabalhar com ela, por exemplo. A telemarketing precisava que ela tivesse um poder de convencimento, e uma calma, e um jogo de cintura, que nesse momento vai ser muito importante para ela como psicóloga, né? De saber lidar com os pacientes, com os clientes que chegam, ter esse jogo de cintura, cada um é de um jeito. A babá lá também, como ela pretende atender crianças, ela também vai ter um traquejo melhor para lidar com as crianças. A vendedora de pastel, aí ela também teve essa coisa de poder lidar com o outro, com o ser humano, com as diferenças. Então, cada uma das profissões trouxe para ela algum tipo de conhecimento que vai ser muito importante nessa nova trajetória que ela está escolhendo. E assim é para nós. Nesse momento, para nós, o que nós estamos vivenciando também é muito importante para o próximo passo que a gente vai dar, né, daqui por diante. Mas por isso que eu queria comentar assim, pode ser de qualquer coisa. Eu não estou feliz na minha profissão, eu não estou feliz no meu casamento, eu estou com um processo judicial, já fizemos constelação de processo judicial e foi fantástico, e dali 2 dias já tiveram um resultado assim, surpreendente. Então, gente, qualquer coisa, o que precisa mesmo é que isso tenha relação comigo, que vai transformar alguma coisa dentro de mim e que eu esteja disposto a olhar para isso com um olhar de consciência. Então, ai, gente, fantástico. Outra coisa. Tem gente perguntando já ali, ó. A Roberta está perguntando se pode fazer constelação. Pode ser, isso mesmo. Pode, Roberta, pode sim. A Lei Nunes também, que nem eu, ó. Pode fazer constelação online. A gente tá falando bastante agora da constelação em grupo, porque a Débora vivenciou, foi a constelação em grupo. Mas pode ser individual. Individual a gente faz com bonecos. Cadê meus bonecos? Às vezes a Ana me traz. Ô, Ana! Ana! Se ela aparecer aqui, eu peço pra ela pegar. A constelação individual pega pra mãe o boneco. A gente faz com bonecos. E online também é com bonecos. E o efeito é o mesmo, aquela coisa de trazer a consciência, de perceber o que acontece por trás do aparente. O efeito é o mesmo, é fantástico. Eu digo que quando chora é porque é bom. E o pessoal chora, individual também, chora com os bonecos, às vezes é meio estranho. Mas um boneco, eu vou chorar com um boneco, eu vou olhar para um boneco e esse boneco vai me dizer alguma coisa. É que todas as respostas estão dentro de nós, né? Então não é o boneco que vai trazer a resposta, o boneco vai ser só um meio para que essa resposta emerja de dentro de mim. Então por isso que eu digo, o efeito é o mesmo, funciona do mesmo jeito. A profundidade é tão ampla, né, quanto a constelação em grupo. Ela só é feita entre 2 pessoas, né, o terapeuta de constelação e o cliente. A constelação individual é muito para quem tem um tema que não quer expor esse tema diante do grupo, quer um sigilo maior, não que não haja sigilo em grupo, né, a gente sempre tem um contrato verbal de respeito, de ética. Mas tem pessoas que não querem de forma alguma expor o seu tema diante do grupo. Então aí a constelação individual é o melhor caminho. E nesse momento de isolamento,
a constelação individual ou online, porque aí não tem problema de contato físico nesse momento que a gente não pode, e funciona do mesmo jeito. Tem mais uma pergunta, né? Para botar teu contato. Tá, vou botar o meu WhatsApp aqui, tá? E a gente pode conversar. Peraí. Uma coisa que eu até vi ali que tem o pessoal da educação física entrando aí, inclusive uma delas é minha prima. A gente está fazendo bastante contato, né? Inclusive tem um post que a gente está colocando aí que nós estamos fazendo bastante as pessoas se movimentarem mesmo em casa, né? Escutar música que eleva bastante as frequências, né, se exercitar, estar junto com os entes, né? Inclusive, teve aquela outra pergunta também, que é como lidar com o marido em casa, né? É justamente isso. É aí que a gente vai ver o nosso amor verdadeiro, né? Porque, assim, o amor não é só quando as coisas estão boas, né? E sim quando a gente não tá muito legal também. Então, é poder entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Saber que a gente tem que estar nesse confinamento e mesmo assim a gente se amar do jeito que a pessoa é, né? E não do jeito que a gente quer que as pessoas sejam, né? Então, assim, a gente consegue entender que a gente não pode ser tão individualista, né? A gente tem que entender o outro também, né? Então, serve bastante... os bonequinhos. Esses aqui são os adultos, né? E aí tem as crianças, olha, são menores, então dá para identificar pelo tamanho que são os adultos e as crianças. E às vezes acontece, por exemplo, as pessoas, um adulto, por exemplo, já aconteceu, uma mulher adulta escolher uma bonequinha pequena para representar ela. Isso já tem um significado na constelação. É como a pessoa se enxerga. Se eu sou uma mulher adulta e eu, em vez de escolher um bonequinho grande, e tem outros, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Eu escolhi um bonequinho pequeno. O que isso quer dizer? O que isso fala de mim? Isso a gente já vai começar a explorar e perceber por que eu escolhi um boneco pequeno e não um boneco adulto, se eu sou adulta. É como se uma parte criança minha estivesse vindo à tona. Então a gente vai olhar para essa parte criança para que ela possa, então, interagir com um adulto e possam, então, fazer as pazes, assim como esse exemplo que eu trouxe lá das profissões, que ela precisou fazer as pazes com as profissões dela para poder, então, crescer profissionalmente. Aqui é como se eles pudessem também fazer as pazes, as duas, uma olhando para a outra e uma acolhendo a outra no coração. Aí a gente pode, num gesto simbólico, colocar a criança dentro do adulto, porque é importante que a gente valorize essa nossa criança interior. Ó, a Danizinha precisa estar dentro de mim, mesmo que eu esteja adulta, a minha criança está sempre comigo. Eu estava falando hoje isso com uma aluna, né? Que a gente tem que deixar a nossa criança interna, ela se libertar. Eu acho que acredito que por isso que nós da área da saúde, né, da educação física, da música, né, que a gente está conseguindo ajudar isso aí, porque nós, né, a gente tem essa criança bem explorada, né, a gente brinca, a gente se diverte, porque quando a gente está dançando, a gente eleva a nossa energia, a gente solta. Eu não sei dançar, mas sabe se mexer, movimento ali, ó, movimento do vento, né, vai se movimentando, quando tu vê que tá alegre, tá feliz, tá dando gargalhada, né? Uma das músicas que eu gosto de botar lá é Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver seu corpo dançar sem parar. É só falar um pouquinho de música, olha só o sorriso, né? Ele já vem, a gente traz aquela criança, né, que tá lá tristezinha, vai soltando, vai se soltando, né? Então, isso aí, ó, quando a gente tá sorrindo, a nossa energia tá alta, tá grande, tem que sorrir, tem que dar gargalhada. Uma das coisas que eu faço com o pessoal é posição de Mulher Maravilha, né? Que eu sou apaixonada. Se olha na frente do espelho, vai lá, 10 elogios, e agora? 10? Ui! 10. Como é que eu elogio? 10! Só 10! Te olha no espelho, posição lá, dá os 10 elogios, levantando assim, ó.
o nariz, se olhando lá, ficar só nessa posição aqui, isso até mesmo quando tu vai fazer uma entrevista de emprego, quando a gente não tá legal, que a gente acha que tá meio triste, fica nessa posição aqui, tu vai sentir que tu te eleva. E dá 10 elogios pra ti, nossa, daí vai além da lei. Muito legal tu falar da postura. No final do ano passado, aqui a gente vai conversando, tá virando um bate-papo, mas é importante que seja assim, porque a gente vai lembrando de coisas. Ó, pessoal, quem tá assistindo aí pode perguntar que a gente vai tentando falar. Pergunta e vão conversando aí com a gente. Pergunta, comenta que a gente vai colocando aqui, tá? E ó, eu tô vendo. E comenta logo, pergunta logo, que o nosso tempo tá encerrando. Então vai logo. A professora Ellen, que estava de aniversário ontem, ela é da área ela é da educação física também, mas ela é do balé. E a Ana Clara faz balé também. Aí eu achei muito legal, assim, porque, não sei, a gente foi conversando, e aí eu comentei com ela o quanto a diferença, a postura física faz diferença na vida das pessoas, né? Porque ali ele tem um projeto social que atende várias meninas e menino também, né? Que tem só um menino, mas é aberto para todo mundo, para o balé. E quanto essa postura de olhar, porque o balé tem muito da questão da postural, né? De olhar as coisas assim, na ponta do pé e cabeça erguida, o quanto essa postura influencia na forma das pessoas serem, agirem e se movimentarem no mundo, né? Porque o fato de olhar a vida por esse ângulo mais elevado nos proporciona uma forma de lidar melhor com as dificuldades, uma forma de agir de uma forma social, fraternal, diferente, de ter possibilidades mais positivas, porque a gente está olhando por um outro prisma as coisas, né? Então, acho que é muito interessante, muito importante essa nossa postura diante da vida, diante do mundo. Olha só, o Rui tá falando aqui, ó, que conheci minha princesa num baile e não sei dançar. E já completamos 41 anos casados. Amo minha princesa. Ai, que bonitinho! Ai, que lindo! Depois de 41 anos, é muito lindo. Parabéns pro casal. Muito legal mesmo. Tem mais coisa aí, gente? Comenta aí, pergunta, que nosso tempo tá acabando. Nós vamos fazer mais uma respiração, né, Débora, antes de acabar. Temos então 5 minutos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, nosso tempo tá acabando. Vamos lá, povo! Conta mais aí do nosso projeto. Débora? Tá travando aqui? Ah, tu tá meio travando. Robótico? Não, então se mexe. Repete a pergunta aí. Não entendi. Repete a pergunta. Eu te falo mais aí do nosso projeto, do teu projeto, é que a gente fica meio que se enfiando, né? Fala mais aí da família Evolução. A intenção é essa. A família é evolução, é nós, a gente tem que se juntar mesmo, né? Nosso projeto aí, se Deus quiser, rapidinho nós estamos de volta, né? Lá no Divino Espírito Santo, segundas, quartas e sextas, né? Até tem aqui, ó, né, as atividades recreativas, câmbio, ritmos, rodas de terapia, rodas de conversa, né? Como tu mesmo tinha falado, né? Tem o nosso bingo, tem as nossas festas temáticas, que é muito legal, né? Essa integração aí é muito legal. O pessoal vai lá, tem que conhecer, né? Só falar não adianta, tem que ir lá. Eu sempre falo, né? Quando as pessoas perguntam, como é que funciona? Não, vai lá. Eu fiquei um tempo sem ir, quando eu fui, foi na festa do Halloween. Gente, tem que ver que festa mais linda. Tem que ir conhecer mesmo. Conhece as festas, conhece o grupo, né? Vai lá dançar, vai lá jogar, vai lá fazer alguma coisa. Senta lá e toma um chimarrão com o pessoal, vocês vão ver como é legal. É muito show. Tô com saudade. Estão todos convidados. Dúvidas, perguntas, podem ir lá. Esse ano. Os planos é esse, né? Nós vamos continuar nossas atividades, agora a gente vai ter mais passeios, né? A gente já tava uma aí que nós íamos ir para Chocofest, no fim, infelizmente, nós tivemos que cancelar,
né? Mas tem bastante passeios aí que a gente está programando, as nossas festas, nossos bingos vão continuar, nossas palestras, né? A gente fez uma parceria com a Ubra, onde vai ter os alunos da Ubra também fazendo algumas atividades todas as sextas-feiras, né? Deu uma segurada aí, mas isso aí, a gente voltando, vai ter todas as atividades, vai ter as nossas visitas também nos asilos, né? Dani, quando quiser, tá convidadíssima para ir junto, de repente fazer uma constelação, né? Vou, fazer uma, claro. né? Vamos se unir, né? Esse momento serve justamente para isso, né? Para a gente ver que a gente tem que se unir, né? Fazer mais lives. A partir de quarta-feira vai ter nossas aulas também ao vivo, tá? Vai ser aqui de casa, né? Eu vou organizar aqui para a gente poder fazer a nossa dança, né? Os meus alunos que não estão assistindo ao vivo, mas vão ver depois e vão assistir e vão ver que a partir de quarta-feira nós vamos aí dançar, vai ficar tudo gravadinho. Estou aprendendo com a Dani, né, Dani? Vai tudo pro YouTube, quem não puder assistir ao vivo, vai assistir lá no YouTube. A Débora vai aprender direitinho. Boa. Eu sou nova, eu aprendo. Aprende sim. A gente não nasce sabendo tudo, né? A gente vai aprendendo, para tudo tem a primeira vez. E o legal é isso, né? Quando a gente tem outras pessoas que a gente pode ir junto, a gente vai mais longe. Lembra que eu falei? Com certeza. A gente vai mais longe, né? Às vezes eu tenho coisas para te ensinar, tu tem coisas para me ensinar e a gente junto. É na troca que a gente vai crescendo. Isso aí. E eu te agradeço muito, muito, muito de coração. Muito obrigada, né? Se virou um bate-papo, foi muito legal. Espero que seja o primeiro de muitos aí, né? Gostei da ideia, de repente vou juntar aí com outros profissionais, vamos conversar também, vamos trocar figurinha, que isso é muito legal. Os dois lados aprendem e o pessoal que está assistindo aí aprende muito mais, né? Porque aí tem dois profissionais falando das suas áreas, aí a gente junta tudo misturado. Eu acho que é muito legal quando a gente mistura coisas, quando mistura coisas boas, só pode dar um bom resultado. E tu viu, né? A princípio parecia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Quando viu, tinha tudo a ver, né? Porque é pensamento positivo, é a gente aceitar que a gente pode ir muito mais além. Não é porque os nossos antepassados tiveram alguma doença, alguma coisa, que isso é nosso, não, é deles. Cada um vem para o seu propósito, né? E acreditar no seu propósito. E, assim, ó, não é tarde, nunca é tarde para sonhar. Sonhe, que a gente consegue realizar. Eu mostro isso todos os dias para meus alunos. Sei que já estão passando do horário aí, mas eu adoro falar sobre a Dona Maria, que tu também conhece, que é do Centro Espírita. Ela emagreceu 24 quilos, né? Com as atividades, conversando. Claro que ela teve a nutricionista, só que assim, se não adianta, que nem eu sempre falo, não adianta uma coisa sem a outra. Não adiantava a nutricionista falar para ela comer e ela não comer. Não adiantava falar para ela se movimentar e ela não se movimentar. Então, esse conjunto de coisas, né, que ela aceitou, que ela viu que era importante, ela fez e ela conseguiu emagrecer 24 quilos. Ela continua fazendo exercícios, tenho falado com a filha dela, né? Foi agora caminhar, a filha dela tem um sítio que levou ela caminhou lá, tirou foto, toda feliz. Então é isso, gente. É acreditar nos seus sonhos que eles podem ser realizados, tá? Fazendo atividade física, pensamento positivo, constelação familiar, né? E vamos evoluir. É importante para a gente poder ficar bem, né? Cuidando da nossa saúde física, mental, emocional e social, que é uma das definições aí da Organização Mundial da Saúde, né? É a saúde, o bem-estar, né? Físico, mental e social. Já que nesse momento o nosso social está mais limitado, porque nós precisamos ficar dentro de casa,